E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Um Estudante de Direito. E a gente voltou agora depois de tanto tempo. A gente teve férias, a gente teve estudos e agora a gente voltou com as primeiras semanas de prova, no meu caso, do terceiro semestre. Eu não sei que semestre você tá, mas se você tiver no primeiro semestre, nós temos vídeos para o primeiro, segundo e agora para o terceiro semestre. Então vamos lá. Se você ainda não me segue no Instagram, desce aí embaixo e me siga, porque lá nós temos várias dicas, beleza? Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre obrigações. Vamos falar sobre obrigações. Obrigação de dar, da coisa, obrigações da coisa certa, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, indivisível, divisível, obrigações solidárias e transmissões à obrigação. Então, é muita coisa e a gente precisa ser muito rápido, beleza? Beleza. Então, vamos lá. O que é obrigações? Obrigações é uma coisa que a gente faz sempre, todos os dias, o dia todo. E as obrigações, ela vai ter vínculo jurídico com o intuito econômico, certo? Sempre. Tudo que a gente compra, tudo que a gente como se fala, compra, faz prestação, tudo que envolve economia é obrigações, certo? Ou seja, você vai se submeter a outra pessoa a pagar algum produto, a pagar alguma coisa, e a outra pessoa vai se comprometer a te dar esse produto ou te dar esse serviço. Então, obrigações é muito fácil, basicamente é isso aí, certo? Aí a gente tem aqui 3 elementos constitutivos das obrigações. Primeiro elemento, sujeito, óbvio. E a gente vai ter alguns nomes em latim para ele, que é o acceptius e o solvem. Eu acho que é solvem. Não importa. Esse negócio aí, vocês entenderam, entendeu? Um é o credor, acceptius. O solvem é o devedor, ou seja, que vai solver a dívida, que vai pagar a dívida, certo? Nós temos aí o outro elemento, que é o vínculo jurídico, certo? Que é quando você faz a obrigação, você tem aquele vínculo jurídico. E o objetivo dessa obrigação, que é a prestação, né? Prestação que você vai pagar, prestação que o outro vai te servir algo, vai prestar algo. Beleza? Então, esses são os 3 elementos constitutivos das obrigações. O direito de crédito se extingue quando é exercido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito que se tinha ali, ele acaba no momento que é pago a coisa, entendeu? Uma coisa muito simples que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente vai em algum lugar comprar comida, ou mesmo dentro da sala, quando tem aqueles alunos que levam coisa para comer dentro da sala, para vender dentro da sala, aí você vai lá e compra o brigadeiro por R$1. Você faz um vínculo ali aonde você vai estar adquirindo um produto e a outra pessoa vai estar recebendo em você um determinado valor. Essa transação acontece em segundos e em segundos ela se acaba. Por quê? Porque você pagou, ficou tudo certo, extinguiu-se a obrigação. Beleza? Ah, Maria, beleza. Então vamos lá. Nós temos aí algumas não, nós temos precisamente três figuras híbridas das obrigações. A primeira dela é o property right. O que isso quer dizer? Obrigações sobre a coisa. Você tem, você paga. O que você tem, você precisa pagar, certo? Um exemplo muito claro disso é quando você mora em um condomínio, você tem um apartamento e você aluga esse apartamento para alguém, só que essa pessoa não paga a taxa condominial do negócio, entendeu? Ela não paga. Porém, se ela não paga, quem vai ser cobrado? Quem vai ser cobrado? Você, porque você é o dono do apartamento e tem a obrigação de pagar, certo? Beleza? Esse é o próprio terreno. A gente tem o próximo, que é o ônus reais. O ônus reais é quando se tem um limite sobre o uso da coisa, ou seja, é igual a um usufruto, certo? Para especificar melhor, porque às vezes a gente fala usufruto, mas você não lembra mais o que é usufruto. Então, é uma coisa muito simples. Você ganha uma fazenda, seu amigo te dá uma fazenda, só que você não tem 100% dos lucros dessa fazenda. Quem vai ter é o seu amigo, até quando ele morrer, e você ter direito total sobre a coisa, entendeu? Então, o ônus reais, o ônus reais é quando você tem
limite sobre a coisa. Você não usufrui plenamente daquilo ali, correto? Próximo, eficácia real. A eficácia real é quando você tem a posse direta. E quando você tem a posse direta sobre a coisa, você precisa defender essa coisa com unhas e dentes. Um exemplo muito simples disso é quando você aluga um apartamento. O apartamento não é seu, porém, quando você está morando ali dentro, você tem uma eficácia real e você tem uma posse direta sobre aquele apartamento. E você precisa defender ele com a sua vida. Entendeu? Muito bom. Então, esse é o básico das obrigações. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os direitos reais. O que é os direitos reais? São aqueles direitos que são permanentes e duradouros. Um exemplo disso é quando você tem uma propriedade e essa propriedade está ali há muitos anos e passa para o seu filho, tal, passando de geração em geração. E quanto mais tempo ele fica ali na sua família, mais ele vai se fortalecendo. Então, esse é o básico das obrigações, assim, geral, certo? Agora vamos falar bem rapidinho sobre obrigações de dar. Nós temos aí a obrigação da coisa certa, o alternativo e o facultativo. Da coisa certa é quando você precisa dar aquilo exatamente, certo? Se eu peço a você um pão com queijo, você tem que me dar um pão com queijo, ok? E isso se diferencia pela qualidade. Você precisa dar uma coisa com qualidade. Então, dar coisa certa é uma coisa que tenha qualidade. Lembrando que tem também o dar coisa incerta. E a diferença dessas duas é justamente o quê? Qualidade. Dar coisa certa, você precisa dar a coisa com qualidade. Da coisa incerta, precisa-se ter o quê? Quantidade ou gênero. Viu como eu faço? Então, vamos lá. O alternativo, as obrigações de dar alternativo, é quando você, o deve, né? Você deve dar algo, mas não precisa ser necessariamente aquilo ali mesmo, entendeu? E temos também o facultativo, que é a opção de escolha. Você quer esse ou você quer esse? Então, essa parte é muito fácil. Então, vamos para o próximo, das obrigações de fazer. As obrigações de fazer é quando você vai pagar por perdas e dano ao devedor, caso o serviço que lhe foi imposto não seja praticado, certo? Isso é muito fácil. Das obrigações de fazer. A pessoa tem a obrigação de fazer. Não fez, então você vai dar perdas e danos. Pronto, beleza. Aí, a gente vai entrar em duas coisas. Obrigações fugíveis e obrigações infugíveis. As obrigações infugíveis são aquelas obrigações pessoalíssimas, que só você pode fazer e mais ninguém. É igual, tipo, esse final de semana a gente teve uma festa e disse que tal DJ ia estar nessa festa, mas de repente tal DJ não estava nessa festa, mas somente esse DJ poderia oferecer a música que eu queria aí agora. É uma obrigação infugível, porque é uma função pessoalíssima, certo? E tem a obrigação fugível, certo? Que é quando pode ser substituída. Eu posso pegar a pessoa e substituir por outra, mas que faça a mesma função, correto? Então, vamos continuar aqui. 10 obrigações de não fazer. É aquela quando se torna impossível obter-se do ato que se obrigou a fazer. É impossível por alguns motivos externos que aconteceu e não se pode cumprir o que foi pretendido, o que foi oferecido. Próximo, agora vamos falar sobre divisível e indivisível. Divisível é quando pode ser fracionado ou em partes homogêneas e distintas, sem alteração na qualidade. É quando você tem algo, certo? Que pode ser fracionado em partes iguais, é igual uma pizza. Tipo, você tem uma pizza lá, entendeu? Você compra uma pizza e você pode dividir ela em partes iguais para todos.
beleza? E também, na divisível, nós temos aí, muito simples, ó, o que é que nós temos? Multiplicidade de credores e devedores. Não confunda divisível com obrigações solidárias, certo? A gente vai chegar lá. E indivisível é quando a coisa ou um fato não pode ser dividido por razão natural, por ordem econômica ou por algum negócio jurídico que aconteceu. Um exemplo disso é que se eu não posso comprar um cavalo e dividir ele no meio, porque ele não vai mais existir, certo? Coitado do cavalo, pesado. Mas indivisível é muito simples. Como o próprio nome da diz, não pode ser dividida. Não pode, certo? Beleza? Pronto, vamos pro próximo. Vamos falar sobre obrigações solidárias. Depois vamos pra parte mais difícil. Obrigações solidárias. O que é que tem nas obrigações solidárias? Que todo mundo deve saber. Pluralidade de credores ou de devedores ou de todo mundo. Cada um com direito ou obrigação sobre a dívida toda, certo? Resulta, mas óbvio que essa obrigação vai resultar o quê? Da lei ou de algum acordo entre as partes. Muito fácil, essa parte é muito fácil, mas agora começa a parte difícil. Então vem comigo. Solidariedade ativa. São o quê? São vários credores chamados de co-credores. Todos têm o mesmo direito de exigir o pagamento integral da dívida para os seus devedores, certo? Gente, entenda uma coisa. Quando se entra em uma obrigação solidária, onde tem múltiplos devedores e múltiplos credores, todos os credores, eles devem a dívida toda, certo? Se vale R$1 milhão, está dividido entre 10 pessoas. Cada um vai pagar quanto? Não sei, não sou exato, não importa. Está dividido entre essas 10 pessoas. Cada pessoa está devendo o montante até que termine de pagar, entendeu? Você deve um montante, mas cada um dá uma parte que chega a R$1 milhão. Porém, o credor ele pode cobrar só de uma pessoa só, entendeu? É assim que funciona. Então, vamos lá. Pagando, que observação. Pagando apenas um credor solidário, o devedor se desobriga. Se o credor for desonesto e não repassar o valor que foi pago para os outros credores, esse credor desonesto se torna devedor. Isso está onde? No artigo 267 ao artigo 274 de quem? No Código Penal. Muito bem. Então, fica aí a observação. Isso a gente fala sobre a solidariedade ativa, onde todos os credores são credores e pode cobrar a dívida a qualquer um dos devedores, certo? Sendo que se um desses devedores pagar vamos supor, são 10 devedores e são 5 credores, certo? Vem comigo aqui. Os 10 devedores estão devendo R$1 milhão aos 5 credores. Só que o credor B vai cobrar a dívida a um dos 10 devedores. E esse um dos 10 devedores paga a dívida para o credor B, mas o credor B come o dinheiro. E não repassa para quem? Para os outros credores. Ou seja, ele vai ser desonesto, vai agir de má fé e ele vai passar ali agora a ser o devedor, correto? Mas vamos lá continuar, vamos falar sobre a amortização da dívida. Paga uma parte da dívida a um dos credores, a solidariedade permanece. Em qualquer um dos credores pode cobrar o resto da dívida, tá vendo? Se eu devo R$1 milhão e pago só R$0,5 milhão, eu vou continuar devendo os outros R$0,5 milhão e preciso pagar os outros R$0,5 milhão para os credores, para todo mundo, entendeu? Muito simples essa daqui. Vamos lá. Das perdas e danos. Impede o uso de expediente que viola o princípio da boa-fé. Se a dívida se torna perdas e danos, continuará sendo solidária. Essa parte das perdas e danos é justamente aquilo lá que
que a gente acabou de falar. Se alguém agir de má fé, eu agi de má fé, e lá dá perdas e danos, a dívida, mesmo em perdas e danos, vai continuar sendo solidária. Lembre-se disso. Caso de herdeiros. Muita gente estava com dúvida em caso de presta atenção. Os herdeiros do credor falecido, um dos credores faleceu. Aí o herdeiro do credor falecido só poderá exigir o respectivo quilhão hereditário, ou seja, o dinheiro que o pai ia receber, a parte cabível ao que faleceu, e não a totalidade do crédito. Se foram 5 pessoas que emprestou o 1 milhão para os 10 devedores, cada uma dessas 5 pessoas deu tanto para formar 1 milhão, certo? Mas o B faleceu, certo? E ficou o herdeiro para receber o dinheiro no seu lugar. Então ele não vai receber, eu vou receber 1 milhão de reais. Não, ele vai receber somente a parte que cabia ao pai dele receber. Se o pai dele, nesse 1 milhão de reais, deu 50 mil, ele só vai receber os 50 mil, certo? Então vamos continuar. Remissão. Se um credor remitir, a dívida será responsável pelas... A dívida, misericórdia. Não vou nem ler isso aqui. A remissão é a seguinte. Se um credor perdoar um devedor, a dívida será cobrada a esse credor que perdoou esse devedor, certo? A não ser que todos tenham e falem assim, não, vamos perdoar os devedores. Aí é outra história, beleza? Vamos lá. Agora, vamos falar aqui sobre a solidariedade passiva. A solidariedade passiva já se trata dos devedores. É quando tem multiplicidade de devedores. A ativa tem múltiplos o quê? Credores. A passiva tem muitos devedores. Vamos lá. Cada um responde pelo total da dívida, como a gente já viu. Isso está lá no artigo 274 do nosso Código Civil, certo? E tem ali, da satisfação integral. O que é isso? Os codevedores se vinculam de tal forma que cada um se torna obrigado no cumprimento integral da prestação. Entendeu isso aí, né? Isso aí a gente já vem falando já. A satisfação integral, todos os devedores devem o mesmo tanto, todos os devedores são obrigados a pagar, correto? Vamos lá, da alteração potencial do contrato. Não se pode, num contrato de obrigações solidárias passiva, certo? Agravar a situação do devedor, ok? Sem o seu consentimento. Ou seja, para alterar o contrato das obrigações solidárias, precisa-se as duas partes estar cientes de sair dessa alteração, ok? E vamos falar um pouquinho agora da renúncia da solidariedade, que eu vou abrir aqui o código rapidez, que a gente ainda tem mais um assunto, o vídeo já tá chegando a meia hora. No artigo 282, tava em dúvida aí sobre a renúncia da solidariedade, artigo 282, que vai dizer assim: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Se o credor se exonerar da solidariedade, um ou mais devedores substituirá os demais, ok? Se um renunciar lá do acordo, não quero mais, um renunciou, certo? Os outros deverão substituir a obrigação daquele que saiu fora. Gente, muito fácil isso daqui. Agora a gente vai começar a parte que não é tão difícil, mas que é um pouquinho difícil. Algumas pessoas estão em dúvida disso. Eu não sei se eu falo das modalidades de obrigação logo. Acho que não. Eu acho que eu nem vou falar sobre isso, porque é bem fácil. É o nosso dia a dia, só que com nome diferente. Exemplo, quanto à exigibilidade das obrigações, a gente sabe que todas as obrigações são civis, certo? Agora, ela perde suas características civis quando a dívida
prescreve, ok? Deixa eu ver mais alguma informação importante. Execução instantânea quando há um pagamento à vista, execução deferida é no final do termo, é com prazo. Execução continuada é uma prestação que vai sendo continuada. Então, é coisas do nosso dia a dia, só que com nomes bonitos. O direito gosta de fazer isso, certo, queridos? Então, essa parte é fácil, eu não vou falar sobre ela aqui, mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre cessão de crédito. Cessão de crédito é um negócio jurídico onde o cedente transfere sua posição para o cessionário que vai colocar do cedido devedor. Nem eu entendi isso aqui, peraí. Eu vou entender agora. O negócio jurídico onde o cedente transfere sua posição para o cessionário, que esse cessionário, né, que vai cobrar a dívida do cedido, que é o devedor, ok? É fácil essa parte também, ó. O negócio jurídico onde o cedente transfere sua posição para o cessionário, que vai cobrar do cedido, que é o devedor. Facinho. Troca de posição, ok? Aí aqui a gente vai ter anuência do devedor. Anuência do devedor, quando fala anuência do devedor, gente, é a autorização do devedor para se fazer alteração em seu contrato e coisas e tais. Um exemplo dessa cessão de crédito é quando a sua dívida tá no banco. Aí, de repente, uma outra empresa que liga para você, certo? Ou seja, o banco, ele era o cedente. Aí ele passou para o cessionário cobrar você, ou seja, ele passou a dívida, o negócio jurídico que vocês fizeram, ele passou para uma outra pessoa